Tudo bom, colegas síndicos e síndicas? Estamos aqui para gravar o 14º podcast. Estamos hoje com a mesa cheia, temos convidados desde São Luís do Maranhão, de São Paulo, colegas síndicos, pessoal do mercado, tudo isso para participar aqui do nosso podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Fala galera, Alessandro do Cindy Hub, vem com a gente! Me apresentando, sou o Guto da Pontual Cobranças, temos uma garantidora lá em São Paulo e estamos aqui para participar do podcast. Obrigado, Rogério, obrigado, Alessandro. Agradeço vocês aí pelo convite. Pessoal, bom dia, sou o Felipe Bonavite, diretor da Bonavite Carvalho, uma empresa de sindicância profissional lá em São Paulo. Estou tendo aqui a honra, o privilégio de participar desse podcast com o pessoal aqui. Muito obrigado a todos. Pessoal, bom dia, me chamo Diogo, sou diretor-geral de uma administradora de condomínios na cidade de São Luís do Maranhão. Queria agradecer ao Rogério, ao Alessandro pela oportunidade. Estamos aqui hoje reunidos para tratar desse segmento que é tão importante para todos nós. Pessoal, eu fico muito feliz da repercussão que esse projeto, que iniciou de uma forma tão simples, tão singela, hoje ele tem essa repercussão e a gente acabe recebendo essas pessoas importantes do mercado condominial de todo o país. Como primeiro assunto, eu gostaria de aproveitar a presença aqui do nosso amigo Guto e trazer à tona um pouquinho também do assunto de garantidoras, que a gente já tratou no podcast anterior e teve muita repercussão e várias pessoas nos mandaram algumas perguntas, que já repassei para o Guto e ele vai entrar em maiores detalhes, que como nós estamos aqui do sul do país e há muito tempo a gente vivencia esse conceito de cobrança garantida nos condomínios, a gente não tem noção que o resto do país, alguns grandes centros, não contemplam da forma que a gente contempla aqui. E o Guto, que participa desse mercado, e o pessoal lá assim como São Luís do Maranhão, eles percebem que lá eles não contemplam da mesma forma que nós. Então, traz um pouquinho como é que está sendo entrar com esse tipo de expandir esse tipo de solução, que para nós é uma joia rara. Então, Rogério, eu agradeço até a oportunidade de falar. O que acontece? Hoje em dia a gente pega aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, próprio Paraná, o sul todo, E isso já é disseminado há mais de 40 anos aí. E hoje, quase a maioria dos condomínios, se eu não posso falar 100%, Mas próximo de 80%, 70%, 80%. Muitos condomínios hoje utilizam esse recurso no sul e agora está surgindo nos grandes centros como São Paulo, e outras capitais. Nós temos hoje lá em São Luís do Maranhão, e se expandindo, E aí nós chegamos hoje nesses grandes centros e encontramos uma dificuldade para o síndico entender como funciona a garantidora, Muitos têm dúvida, muitos não sabem como funciona, muitos nem sabem que existe, essa solução, essa modalidade de cobrança, essa solução, que acaba sendo a facilidade para quem gere, um condomínio ter o total recurso, Então hoje você pega aí condomínios que estão com 15, 20, 30% de inadimplência e que o síndico fica com a mão amarrada, não consegue fazer nada, Nós estávamos falando antes de iniciar aqui o podcast que a inadimplência ela é uma variável incontrolável dentro da gestão condominial. O síndico ele tem o controle sobre algumas variáveis. O Felipe vinha nos trazendo, Basicamente é o seguinte: a inadimplência no condomínio ela é igual um câncer. Ela vai comendo toda a receita de vocês. Então nós temos a receita e a receita ela é prejudicada. Vamos pensar no condomínio que a arrecadação é de 100 mil reais. Obviamente eu vou ter por volta de 100 mil reais de despesa. Infelizmente, não sei aqui no sul, mas lá em São Paulo, a grande maioria dos condomínios gasta o que arrecada, com exceção do fundo de reserva. Só que aí, por fruto da inadimplência, não vem esses 100 mil reais. Falta 20 mil reais todo mês. Você vai pegar suas contas, naturalmente,
vai pagar os 80 mil reais de conta, sendo que você tem 100, 20 mil você vai fazer rolagem de dívida. Você vai jogar a dívida para o mês subsequente. Só que no mês subsequente você tem um valor de juros por conta daquilo que você não pagou naquele mês. Só que também no mês subsequente você vai ter mais inadimplência. Mas aí muitas administradoras de São Paulo, muitos jurídicos de São Paulo falam: não, mas a gente tem o dinheiro de recebimento de acordo. Gente, o dinheiro de recebimento de acordo ele não é o suficiente quando tem recebimento de acordo. Então, sem falar das ações de cobrança, né? O tempo que demora, mesmo com o novo Código de Processo Civil, que acelerou não sim, é tão novo não assim. vou dizer que demora, acelerou um pouco, Sim. mas a sua dívida mata você mensalmente. Você precisa fazer alguma coisa. Eu achei muito legal vocês tocarem em 2 pontos muito interessantes. O Guto falou em solução, e eu acho que esse é o viés, é uma solução. E um pouco antes da gente começar o podcast, ele estava falando sobre o seguinte: o síndico ele consegue cumprir a previsão orçamentária. É o controle, né? Aquela questão. Você tem a gestão na mão, porque você tem 100, você recebe 80, fica 20 rodando. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Primeiro, você não cumpre a sua previsão orçamentária. Segundo, você tem uma gestão que você vai empurrando as coisas, os juros. Você não pode contar com uma coisa que não está no seu bolso. Como é que você faz? Gestão sem controle não é boa gestão. Para que nós, eu e o Felipe somos síndicos profissionais, a gente entende isso. Muito bem. E tornar a inadimplência uma variável controlável, essa é a boa solução que a cobrança garantida nos traz. Eu outra diria que é situação, essencial. Eu diria que é essencial. O que acontece? Além de todas essas variáveis de cumprir o orçamento, cumprir tudo direitinho, o síndico ele começa a ter uma imagem melhor. Porque nada pior do que você pegar um condomínio cheio de dívidas para você entrar como síndico. Prejudica não só o síndico, como a administradora, como todo o contexto geral da situação. Então, você tendo uma receita garantida, você tem a certeza que tudo que você se comprometeu em fazer, você vai conseguir fazer, porque você vai ter 100% da sua liquidação ali. Lá em São Paulo, Então, é sensacional, é realmente a solução do problema. Lá em São Paulo, a busca incessante por resultado. Então o síndico ele entra, né, nossos síndicos profissionais, e além de pagar as coisas em dia, né, que faz parte da nossa obrigação, também tem a busca por resultado. Você precisa melhorar os aspectos comportamentais, você precisa fazer melhoria na área comum do condomínio, porque a pessoa entende, os paulistas entendem que como você está pagando o condomínio, é interessante que você tenha melhorias no seu condomínio que valorizem o seu patrimônio. Como que você faz melhoria dentro do seu condomínio se você está fazendo uma bola de neve de rolagem de dívida mês após mês? Não te sobra dinheiro nem para você respirar. Os prestadores de serviços começam a ficar com raiva de você. Já vi terceirizadas lá em São Paulo falando: olha, se continuar dessa forma, às vezes a terceirizada não é tão grande, é pequena, ela tira o pessoal do posto de trabalho. E você não tem como pagar ela, porque você pode pagar ela parcialmente, ela cobra os juros do parcial que ela não recebeu. Então, quando, pelo menos os meus empreendimentos que eu coloquei na garantidora, eu resolvi assim 100% no problema. Hoje lá, eu tenho a gestão na mão, é diferente. Vamos fazer tal obra, eu sei que a conta ordinária não está igual uma esponja, porque quando ela está deficitária ela parece uma esponja. Você faz o rateio para determinada obra, aquela conta deficitária, ela suga aquele dinheiro, não paga o prestador da obra, porque ela está deficitária, você não faz a obra, você não dá melhoria, você não dá resultado, consequentemente, você perde a gestão. O condômino ele tem sempre a impressão, né, quando a gente fala isso, parece que acendeu uma luz dentro da sala do condomínio, que ele tem a impressão que o condomínio ele gera receita. Ele não gera receita, ele divide despesas. Nem pode gerar. Nem pode gerar, ele divide despesas. Isso tem que estar correndo certo. Essa despesa ela tem que ser líquida e certa para acontecer tudo isso que o Felipe estava nos falando aqui agora. Então, Rogério, você vê, né? A gente está conversando aqui, a gente fala de receita, né? A gente fala da garantia, mas existe empresas especializadas como garantidora que não é só a questão da garantia que ela te traz resultado, porque é o seguinte: quando você tem uma empresa especializada, você tem um back-office, um staff, né? um time por trás
trabalhando justamente na recuperação, né? Própria para a empresa, né? E isso acaba sendo um diferencial quando você tem alguém especializado. Por que eu digo? Porque essa pessoa que está por trás, fazendo essa cobrança, ela tem toda uma forma humanizada de falar com o condômino. E isso traz resultado também para o síndico. Por quê? Se você cobra de uma forma ríspida, de uma forma agressiva o condômino, isso traz também efeitos para o síndico, porque numa assembleia ninguém gosta de ser cobrado dessa forma. Sim. Né? Então, quando você tem uma empresa especializada, ela te traz todo esse conforto, justamente entender os motivos daquele condômino, trazer o condômino para perto com uma forma humanizada de tratá-lo. Né? Eu digo sempre assim, que a fluidez em qualquer aspecto de vida, mas sobretudo que a gente está falando aqui da gestão condominial, ela consiste em equilibrar as expectativas e as habilidades. O síndico, ele não possui essa habilidade, ou pode ser que alguns tenham, outros não tenham, mas esse é o tipo de habilidade que tu pode entregar de bandeja nas mãos de um especialista, no caso da cobrança garantida, e tu ter o melhor resultado e ter melhor fluidez. Tu não vai gerar ansiedade por tu não ter, tu tem uma habilidade menor do que o desafio. O teu desafio é muito grande com relação a deixar as contas em dias, entrega na mão de quem tem essa habilidade. Né? O artigo 1348 do Código Civil, lá no seu inciso 12, ele permite isso. Não, e o interessante é que o síndico vira o protagonista da sua gestão e não fica dependendo de uma situação que ele não controla. Sim. E não controlar a situação gera o que você falou, ansiedade. E aí o cara fica perdido. O ano seguinte ele não vai se reeleger, porque as pessoas não vão entender que aquilo é uma boa gestão. É o que a gente estava falando nos bastidores. Precisa fazer melhoria, precisa superar as expectativas, precisa apresentar um novo trabalho, os números precisam fechar. E como é que você faz isso? Já ouviram falar da corrida do rato? Sim. Fica muito parecido da corrida do rato. Por quê? O síndico ele é obrigado a cobrar o morador, porque ele precisa de receita para pagar as coisas, para fazer as coisas assim. Esse morador não gosta de ser cobrado, ele ganha um inimigo ali. Então, se o síndico não cobra, dá desconto para todo mundo, ele arruma no prédio, mas ele tem o voto do inadimplente. Se o síndico vota, se o síndico cobra e de uma forma até mais severa, entra com ação, sabe? Manda notificação na Assembleia Judicial, e alguns fazem até outras coisas lá em São Paulo, como corte de água, enfim. Essas coisas todas deixam meio que um dissabor, né, geral na galera. Então, quando veio a garantidora para os meus empreendimentos, eu peguei e falei, peraí, muitas administradoras lá em São Paulo tinham aversão à garantidora. E aí eu deixo aí a dica para vocês, síndico tem que ter personalidade. Não adianta o síndico não ter personalidade e não estar no cargo certo, porque você precisa enfrentar, você precisa quebrar alguns conceitos para você conseguir trazer resultado. O que seria de qualquer empresa nossa, seja garantidora, seja administradora, seja a sua empresa de sindicância, a minha, dele, se não trouxer resultado? Nada evolui sem resultado. Só que, por que eu falo da corrida do rato? Porque o síndico ele se vê onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Justamente. Não tem o que fazer. Quando você traz a garantidora, você afasta de você essa responsabilidade. Ao mesmo tempo você tem a gestão na mão, porque o resultado vem de uma vez. Só para vocês entenderem, dia 10 vence o boleto de todo mundo. A garantidora vai emitir o boleto para os moradores. Vai ter administradora, não precisa demitir a administradora, né? Porque tem gente que não entende direitinho como é o processo. A garantidora ela vai mandar o boleto para o morador, obviamente aprovado em assembleia. Esse morador ele vai pagar a garantidora, e aí tem lá o mesmo juros, né? Obviamente que depois de muito tempo tem ali a defasagem, mas é como se estivesse pagando para o condomínio. Só que por sua vez o condomínio recebeu, antes mesmo da garantidora emitir o boleto, antecipadamente o valor inteiro da arrecadação. Obviamente descontado lá a porcentagem. Então tinha condomínios em São Paulo que tinha 22% de inadimplência. É muita coisa. 18% de inadimplência.
E aí a gente troca. É aquele caso da inadimplência crônica, né? É uma doença crônica dentro do condomínio, é uma coisa que nunca se falou, é um resolveu. câncer, né? São Luís é mais agressivo na inadimplência. A gente tem uma média lá de 30. Então assim, os condomínios não conseguem, sabe, progredir. Porque é aquilo que a gente já foi falado, não é acúmulo de receita, é divisão de rateio. Né? Então assim, o condomínio ele não gera uma despesa de um aluguel, de algo, né, que ele possa se rentabilizar. Então é simples, se não pagou não vai fechar a conta. Para vocês terem uma ideia, eu sou síndico há 8 anos, né? Síndico profissional há 8 anos, já atuei em mais de 25 condomínios e o meu primeiro condomínio ele já era com garantidora, com receita garantida, né? E quando eu comecei a me deparar com os primeiros condomínios que não tinham estranho, eu pensei que quando eu entrei no mundo condomínio, eu pensei que era assim que funcionava aqui em Floripa. Bem pelo contrário, né? Não era aqui uma é exceção. Pessoal, nós temos 2 tipos de inadimplência em todo prédio: a contumaz, que é o valor acumulado, e a inadimplência mensal. A garantidora ela vai agir no mensal. É aquele negócio que a gente estava conversando. Você está esperando X, entra Y de dinheiro, menos do que você tem. Só que tem um problema sério. Quando você não tem a garantidora, você não conhece, o seu condomínio é o advogado cobrando, manda ação, recebe, aquela morosidade toda. A mensal, você não pune aquela inadimplência mensal. Você não resolve a inadimplência mensal porque ela é independente, ela vai existir. O que vai acontecer? Ela vai fatalmente migrar para outra coluna, que é a inadimplência contumaz. Aquele acúmulo de inadimplência. Então, no primeiro ano, o prédio tinha 100 mil reais de inadimplência. No segundo ano, o prédio já tinha 150 mil reais de inadimplência. Peraí, não foi combatido com eficácia a inadimplência mensal, a ponto de aumentar a contumaz. Isso é trágico para o condomínio. Por quê? Para ele depois destruir a contumaz, resolver o problema da contumaz, ele vai ter que gastar com o jurídico. Obviamente, todo o processo tem as custas judiciais. E às vezes eu já peguei previsão orçamentária lá em São Paulo sem a parte de custo judicial. Ou seja, o síndico ele não tinha budget dentro da previsão orçamentária para acionar o inadimplente. Sim. Então o que acontecia? Não acionava o inadimplente porque não tinha dinheiro de custa. Sim. E essa inadimplência crescendo, ia para outra coluna da contumaz e gerava aí uma insatisfação total no condomínio. Falando em insatisfação total, ele tinha tocado em outra questão, que é o pilar político dentro da gestão condominial, né? A inadimplência ela não pode servir de moeda do pilar político do síndico. Sim. Não, eu vou aqui aliviar para ti, mas na eleição na Jota se lembra disso, né? Isso não pode acontecer. É inaceitável, né? E a cobrança garantida é uma segurança até para os demais condôminos com relação a isso. Estando a cobrança na mão de um terceiro, o síndico não pode usar a questão da inadimplência como um pilar político. E tem gente que vive da inadimplência. Eu já peguei condomínios, não vou falar obviamente o nome da administradora, mas já peguei condomínio com várias administradoras. Ela fala o seguinte: pessoal, tentamos fazer um excelente trabalho no condomínio de vocês. Só que a inadimplência aqui, ela tá tão alta que não tem jeito. Tivemos que emprestar dinheiro para o condomínio. Não pode a administradora não pode emprestar dinheiro, não é banco. Empresta, só que é o seguinte: para demitir essa administradora agora, você tem que pagar o dinheiro que ela emprestou. Então, além da multa contratual, você tem um valor enorme que você está devendo para ela. Sim. Então, fica uma situação, uma grande bola de neve, você fica amarrado a uma prestadora de serviço e que não está, às vezes, dando resultado. Então, não vivam da inadimplência de vocês. A inadimplência ela não pode ser muleta. Muito pelo contrário, eu não fiz tal obra porque a inadimplência não deixou. Eu não fiz tal coisa porque a inadimplência não deixa. Eu vou fazer como se a inadimplência está alta? Pessoal, quando nós elegemos um síndico, seja ele morador ou seja ele profissional, nós estamos elegendo uma pessoa para resolver os nossos problemas. E só dá para resolver problemas se a gente apontar e resolver e trazer resultado. Se não trouxer resultado, desculpa falar, eu sei que é uma banalização isso, mas é igual técnico de futebol. Tem que tirar. Tira. A pessoa não consegue se manter no cargo. Porque você não tem um condomínio bonito, você não consegue fazer com as obras de melhoria a valorização dos empreendimentos das pessoas. Sim. E aí a pessoa vai tentar alugar, vai tentar vender o apartamento, tá valendo menos do que quando ela for morar lá.
E aí quando vai ver, senta, né, para conversar com o síndico, quando consegue ver o síndico, ele passa lá a relação de inadimplente, como se fosse uma justificativa perfeita. Já ouviram aquele ditado? Que o fundo do poço ele é confortável? Porque você chegou no fundo do poço, você não tem o que mais fazer, olha, a culpa não é minha, é da inadimplência. Então o que você está fazendo aí no seu cargo? Agora, pessoal, existe uma saída. No começo, eu pessoalmente, eu sou muito crítico, eu sou tido em São Paulo, todos que me conhecem sabem, um dos síndicos mais polêmicos que tem lá. Cara, eu te conheço há 15 minutos e já tô com raiva. Tipo isso. E aí o que acontece? Essa inadimplência, essa forma de resolver a inadimplência me demorou um pouco para engolir. Então foram várias reuniões com as empresas lá de garantidora até a gente escolher uma. E aí depois disso, hoje eu posso falar com tranquilidade, é o caminho. É o caminho. Só não recomendo se o prédio tiver uma inadimplência menor do que a taxa da garantidora. Né? Não vamos ser hipócritas aqui. Agora, se a inadimplência do condomínio for maior do que a taxa da garantidora, pessoal, demorou. Mas assim, com relação à taxa, o mínimo da taxa é um padrão que eu também sigo, só que vai depender até se ponderar com relação àquele viés político, né? Se a massa condominial entender que essa questão não pode estar na mão do síndico, de negociar, seja a qualquer tempo, a questão da inadimplência, não, o síndico nunca vai poder gerenciar a inadimplência, porque ali ele pode negociar um voto, alguma coisa, uma contrapartida, né? E então, não, deixa na mão da garantidora, até esses 5%, ou dependendo do valor, se o condomínio não tiver uma inadimplência que seja representativa, a garantidora pode negociar uma taxa menor até, né? Então vai saber lá. E às vezes conforme o risco, né? Conforme o risco do condomínio existe o valor da taxa. E até a vantagem da emissão do boleto, porque quem emite o boleto não é o condomínio que vai pagar o valor dessa emissão de boleto, se for boleto bancário, a forma de cobrança. É o condomínio. Ou a garantidora, dependendo Depende do caso. Agora, nós temos aí a questão que é o seguinte: é claro que o condomínio não vai fazer contratar uma garantidora em que a taxa seja maior que a inadimplência, né? Aí não fecha a conta, né? Não se justifica, né? Agora, a taxa, a gente está falando de taxa, não tem taxa fixa. Então eu fui agora no congresso que teve, foi uma pessoa lá na frente e falou, não, é porque a taxa é X, porque a taxa é Y. O pessoal fixa, né, o valor de taxa, porque às vezes não tem talvez o conhecimento que seja uma garantidora, mas a taxa ela é flutuante, ela vai de acordo com a questão do condomínio, né? Da inadimplência do condomínio, porque tudo é se levado o risco, né? Sim. De quanto que se vale esse risco por esse valor de inadimplência, né? Então tudo depende. Ô Guto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora um pouquinho sobre cobrança humanizada. Cara, eu sou advogado, trabalho há um tempo na área jurídica. O que a gente percebe muitos escritórios de cobrança são muito agressivos. Fala um pouquinho dessa parte da cobrança humanizada. Eu achei fantástico o que acontece? E também acho que talvez isso seja uma solução, porque às vezes a pessoa não está com aquela condição no momento, mas ela não quer deixar de pagar, e de repente uma palavra bem colocada, uma forma tranquila de fazer a transição, porque ela não quer perder a casa dela, ela quer pagar, e ela precisa às vezes ela precisa de um trato diferente para ela conseguir se reerguer e voltar à adimplência. É muito boa essa colocação, porque o que acontece? Existe hoje alguns escritórios de advocacia que estão montando partes de cobrança, só cobrança, né? Então tem escritório de advocacia e cobrança. O que acontece? Por mais que ali também seja, em alguns casos, humanizada, conforme eu te disse, talvez não consiga ter flexibilidade como uma garantidora possa ter. Porque quando você tem uma parte jurídica, uma empresa só de cobrança, ele tem que seguir a régua do condomínio do síndico. Então, digamos lá,
tem que ser em 8 vezes, então o máximo que ele consegue fazer é 8 vezes. Então não se consegue uma flexibilidade, né? Até porque se você faz 10 para um, por que você não fez 10 para outro? Sim. Vezes, né? Parcelado. Por que você fez para o João, mas não fez para Maria, né? Então isso também acaba sendo um dos grandes problemas para os síndicos, aonde a garantidora resolve essa questão. Legal. Por quê? Porque quando passa para a garantidora com know-how, com sistema, tecnologia, hoje as garantidoras, muitas delas, né, dizem que não vende só a solução da garantia, vende o que? Sistema, vende tecnologia, porque é toda uma tecnologia embarcada na garantidora. Sim. Onde se desenvolve há muito tempo sistemas voltados só para a área de cobrança, aonde você consegue ter um histórico do condômino. Sim. E por esse histórico do condômino, você consegue ter uma flexibilidade e entender em que situação ele passa. E justamente fazendo o quê? Com que ele possa conseguir pagar a dívida dele, né? Eu acredito que essa tua colocação é muito importante, Alessandro, porque realmente hoje existe 2 formas de cobrar, né? Essa humanizada e a mais ríspida. Eu não acredito em outra forma. Então, ou é bem feita ou é mal feita. É 880. Essa que é a verdade. Exato. 880. Então, o que acontece? Muitas das vezes você liga para o cliente, a empresa de cobrança, você pode pagar só de 6 vezes, e o cliente ele não consegue ali se colocar, né, à frente da situação e dizer, não posso pagar dessa forma, eu trabalho assim, o escritório de cobrança ele acaba não entendendo quando a cobrança convencional, você está dizendo, aquela cobrança papum. É tanto, você tem que dar entrada de tanto. A convencional. Essa é a tradicional. A garantidora, ela procura entender o cliente. Então, qual é o ponto de vantagem nisso? Ela consegue pegar, dividir em mais vezes e fazer, né, acordos direcionados. Entende a dor do cara, né? Sim, entende a dor do cara e ele consegue, de certa forma, trazer aquele morador ali mais próximo. Até porque ele vai ter o acordo e vai ter o atual, né? Vai ter as incêndios, né? Sim. Então o que acontece? Isso não é bom só para garantidor, isso é muito bom para o síndico. Porque o que vai acontecer? Poxa, o síndico colocou uma empresa séria que ela entende o lado do cliente. Então ele colocou alguém que se preocupa de fato comigo. Né? Ele não está preocupado em só receber o dinheiro, ele está preocupado da forma como eu posso pagar. Então eu acho que isso aí é sensacional e é o feeling da coisa. Sim. Gente, olha que legal. Tem o Fábio, tá aqui, a gente está ao vivo aqui no Instagram. O Fábio mandou aqui pra gente: parabéns, muito importante para quem trabalha na área. Ele mandou mais uma coisinha. Grande abraço aí pro Fábio. Fábio. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda pra gente, que a gente está ao vivo aqui. Olha, ele mandou aqui, com certeza o que fidelizar os condomínios são a forma que vem a situação deles e infelizmente agem de má fé. No entanto, devemos sempre entender cada situação. Sim. Como não podemos prever o futuro, quem sabe o inadimplente de hoje será o novo síndico de amanhã. Justamente, também tem essa. Muito legal. Deixa eu botar um depoimento, já que ele falou isso, para não esquecer. Eu fui me tornar síndico. Quando eu me tornei síndico, eu devia 10 cotas. 10 cotas condominiais. Não, é porque é o seguinte, eu tinha dinheiro para pagar, né? Só que eu na época eu não entendia nada de condomínio, gente. Isso não se faz nunca, tá? Eu Fui fazer um acordo. Não fui fazer um acordo. Eu rejeitava a síndica, né? A gestão da síndica, e de birra eu deixava de pagar. Eu já vi isso. Eu fazia isso, isso naquela época eu podia fazer. Eu ia guardava dinheiro na poupança, tal. E quando veio a assembleia, eu fui lá que tem toda a minha dívida, né? E me candidatei, fui eleito, porque não era só eu que não gostava da síndica, né? E também na sequência já estava previsto, por conta da inadimplência que era gerada pela má administração da síndica, né? Já foi contratada a cobrança garantida. Mas você vê, Rogério, isso que você está relatando aqui é comum, porque o que acontece? Às vezes
Eu já tive a oportunidade de trabalhar em escritórios, né, de cobrança, e às vezes da forma com que você cobra, o cara não paga de raiva. Eu já paguei. O cara não paga de raiva. O cara fala, eu não vou pagar porque não foi do meu gosto. Já tive casos de condôminos que ele entrou a multa, né? Uma multa por uma não observância do regimento interno, de regra do regimento interno, e ele me questionou, não, eu não vou pagar, assim, não, tem que pagar, tal, não, beleza, a gente vai discutir isso na justiça depois, e foi empurrando o trabalho. Existem mecanismos hoje, né? Porque se o morador não quiser pagar o condomínio, ele pode até entrar com uma consignatória, se você colocar multa no mesmo boleto que ele vai falar, não concordo com a multa, mas concordo com o condomínio. Não vai pagar, tem que pagar tudo. Ele pode entrar com uma consignatória, vai procrastinar muito mais isso aí. Eu queria falar um pouquinho a esteira aí do que o Guto falou, sobre a humanização da cobrança. Pessoal, um dos grandes pilares, né, do síndico, seja ele profissional, seja ele morador, é a imparcialidade, né? Ninguém contrata um síndico para ser parcial. Então, para você eu te ajudo, para você que eu não gosto, eu vou parcelar em 2 vezes só a sua dívida condominial. E o síndico, juntamente com a administradora, eles têm que puxar isso. Como que eu tentava resolver isso nos meus condomínios? Eu colocava dentro do regulamento interno que se o Código de Processo Civil te permite pagar em 30% e dividir em 6, eu vou ser mais benevolente que o Código. Vai dividir em 8. Tava legal, né? Dividir em 8, estava no Código de Processo, estava no regulamento interno. A administradora ela é obrigada a fechar os acordos nesse cenário. Só que tinha um problema. E o cara que devia 40 mil reais, como que ele ia só dividir em 8? Ele não aguentaria pagar, né? Mas as cotas atuais. Mas as cotas atuais. E tem aquela cláusula, né? Que se você deixar de pagar a atual, quebra o acordo que você fez. Tá vinculado. Sim, isso tudo gerava na minha cabeça, antes da garantidora, né? Era lei para inglês ver. A gente fazia o acordo, muitas vezes a gente sabia que ia acabar o acordo numa execução, numa penhora do bem, porque aquele cara ele não ia conseguir pagar. Ele só fez o acordo ali. Aí é muito pior quando você faz o acordo, quando você assina o acordo, do que quando simplesmente você tem a dívida do condomínio de forma in natura. Sim. E quando você faz o acordo, aí você se vincula totalmente, né? Você está ali dando uma confissão de dívida. Então, quando a gente fala de cobrança, ao que eu vejo, tá? Porque muitos moradores falam para mim as experiências que tem com a garantidora, porque eu pergunto, eu quero saber como está o andamento aí dessa relação jurídica entre os meus moradores e a garantidora. Eles citam que era muito pior antes, com a regra do regulamento interno, porque a garantidora, uma vez que ela já pagou o condomínio, eu não me meto mais. E ela tem outras regras, e ela consegue fazer outras regras aí mais flexíveis, né? Que consegue receber, até porque imagina que a garantidora deve ter um budget, né? Um valor aí, um fluxo de caixa aí, um capital de giro muito maior, até do que o condomínio, né? Então eu acho que é mais humano sim com o garantidor. Aproveitando as 2 ideias aqui que foram abordadas, questão da maturidade dessa solução. Ela não é uma coisa de agora. O Guto estava falando de tecnologia, que a garantidora tem a tecnologia, ela já tem expertise, já está amadurecida isso no mercado. Não é uma coisa que está se consolidando, ela já está consolidada. Não é mais uma startup, né? Isso, boa colocação. E outra questão, assim, o resgate do condômino inadimplente por seio do âmbito condominial, da massa condominial. Ele é um parceiro dentro daquela copropriedade, né? Ele é coproprietário daquele local onde ele mora ou trabalha, e ele tem que voltar aquelas soluções, aquela vida, aquelas discussões. Então a gestão da inadimplência dele, ou ele deixar de ser inadimplente, é um resgate dele para esse seio condominial. Isso é importante também dentro desse trabalho da cobrança garantida. Até porque, gente, vamos lá, as 3 hipóteses da penhorabilidade, né? Eu tenho bem de família. Eu só tenho um apartamento, é bem de família. Pessoal, dívidas do próprio imóvel. Se você for fiador de alguém
Ou se você dever condomínio, são as hipóteses da exceção do bem de família. Você perde o bem de família. Então a arma, na verdade, está na mão do condomínio. Aí você não paga o seu condomínio, você está colocando o seu bem, né? Inclusive observado pela própria Constituição Federal, deixando o seu bem perecer, né? O seu patrimônio aí dilapidar por conta de dívida de condomínio, e na hora que você for pagar é aquela regra velha, rígida, ou paga ou perde. Infelizmente é isso que vem se praticando aí fora. Ô Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta, você que veio aí de São Luís do Maranhão, aí fez uma viagem longa até a nossa ilha aqui, saiu de uma ilha para outra ilha. Amigo, Ilha do Amor para Ilha da Fantasia. Da magia, é verdade. Conta pra gente como é que funciona lá, quais são as dificuldades que você encontra. Você tem uma administradora lá, é isso, né? Conta pra gente o que você enfrenta lá, como é que é o mercado condominial lá em São Luís do Maranhão? Então, pessoal, como foi falado agora há pouco, é um mercado que ele é antigo, né, já, a questão da garantidora, e em São Luís do Maranhão está há pouco tempo. Conheci o Guto Germano, tive a oportunidade de conhecer ele e acabei, né, conhecendo esse negócio. Para algumas empresas é algo agressivo, né, algo muito novo, é algo que vai, né, conturbar o mercado. Nós da SGS, Administradora de Condomínios, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós temos que dar a solução para o nosso cliente, né? Apesar de que o poder dessa decisão cabe ao síndico, né? A Assembleia Deliberada, o diretivo, a questão do taxamento, enfim. Mas ele já está em alguns dos meus condomínios, né, prestando esse serviço, o Guto no caso, com a Pontual. Legal. E assim, a aceitação tem sido excelente, muito boa. Por quê? Porque é aquilo tudo que a gente já conversou. Resumindo, é a solução do problema. Não tenho que se questionar, não tenho que, levantar hipóteses e achismo. Sim. Eu acho que o resultado ele fala por si só. Seu problema é o recebimento, você acabou com o seu problema. Sim. Não vai mais ter aquilo que o Felipe falou: eu não fiz a obra porque eu não tinha dinheiro para fazer a obra. Eu não fiz a manutenção do prédio, né, porque eu não tenho dinheiro para fazer a manutenção do prédio. Então assim, acaba para o preguiçoso, né, vamos falar assim, isso é uma mão na roda, porque sempre ele vai jogar o problema ali. Não fiz porque não tem dinheiro. Não fiz porque não tem dinheiro. Uma coisa que eu ouço muito em São Luís não tem gestão sem dinheiro. É a muleta. Né? Então assim, aquilo que o Felipe falou, o cara fica ali encostado. Fica, né? Então assim, eu parabenizo o Felipe, porque a gente vê pelo perfil dele que ele é o síndico que uma administradora espera, uma administradora séria. Sério, né? As que porque não gostam. É aquela história. É um síndico 10 estrelas. Muito bom. Sensacional, vamos lá. Vou aproveitar aqui o Felipe, ele vai, né, de certa forma, conversar com a administradora dele, ele vai pedir orientação para a administradora dele. Então vai ter coisas em que vai caber a ele, né? A minha opinião vai ser uma, a dele vai ser outra. Exato. Mas quem está na frente para responder o problema jurídico que isso pode causar? Quem tem a responsabilidade, né? Então ele tem que ter o feeling da coisa para resolver o problema. Se lá na frente ele tomar uma decisão, um dia eu como administrador orientei ele pode até dizer, foi o Diogo que me orientou. Sim. Mas quem vai segurar o problema é dele. Né? Então eu acredito que é por aí, tá? E assim, não me arrependo nem um pingo de ter indicado, né, o Guto nos meus condomínios. Que legal. As pessoas que procuram falam, tem o Guto, mas dá uma pesquisada no mercado, vê como é que tá. Eu posso te dizer dele pelo resultado que ele traz para os nossos. Eu quero fazer algo muito bom. Eu também, né, hoje a Bonavide Carvalho hoje é uma empresa de sindicância profissional bem estruturada lá. Então temos vários setores, né, e eu tenho o setor de orçamento. E teve uma assembleia que eu fiz 3 orçamentos, né, e levei o Guto lá como uma Pontual para ser a empresa que era um dos licitantes. E aí, várias pessoas daquele condomínio, né, um condomínio que eu tenho lá em Guaianazes, eles falaram, não, por que só 3? A gente quer mais.
falei, não, mas eu trouxe 3 porque são as 3 taxas mais baixas do mercado. Então, não adianta também a gente trazer qualquer garantidor aqui que nos cobre mais alto do que a própria inadimplência. Não, a gente vai procurar. E aí, isso atrasou a Assembleia, tipo, uns 2 meses. 2 meses. E as contas... E era um condomínio que a própria construtora não pagava. Porque ela tinha muitas unidades lá. E aí eu falei, mas tem que pôr a garantidora, mas tudo bem. Democraticamente, muito embora eu responda civil criminalmente, corri atrás de pôr uma antena no topo do prédio lá para poder gerar receita, estava em andamento, né? E aí o que acontece? Eles foram atrás de outras garantidoras e eles conseguiram taxas altíssimas. Resultado, fecharam com quem eu indiquei depois, mas não houve uma imposição. Então podem ir para o mercado. Até porque foram outras 3, né? Foram vários. Aí teve um momento que já tinha 9. E das 9 eu acabei passando para eles. Então hoje, de 100% lá, o Guto ele está em 80% dos meus empreendimentos. Né? Eu acho que agora. Tem uma boa oferta então de garantidoras o que eu vejo que tem garantidoras, sim. Aqui tem muito mais. Só que a mentalidade lá não é de pôr garantidora. Infelizmente, existe aí um grande lobby sendo feito por administradoras, um grande lobby feito por advogados, vários advogados, que são totalmente contra a ideia de garantidora porque eles estão perdendo o pão deles. Essa é a verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta. É que lá em São Paulo tem uma situação que aqui não se consolidou e é muito comum lá. Posso estar enganado, eu vou levantar a questão como se fosse uma pergunta mesmo. A questão da conta pool, ela funciona lá assim? É assim. A conta pool, só para vocês entenderem. Mas ela é comum lá? É comum com algumas administradoras, mas a maioria, graças a Deus, ao bom Deus nosso, não faz conta pool. A conta pool ela tem uma conta que é da administradora. Vários empreendimentos depositam o dinheiro nessa conta e através de um sistema da própria administradora, ela sabe quanto que é seu, se você deu lucro, se você deu prejuízo, essas coisas todas. É o plano de contas dentro do... Só que aí tem um problema na conta pool. Ela não tem extrato. Não tem extrato. Você pediu o extrato de Itaú do banco, ela não é obrigada a te dar, porque se ela está te dando o extrato, ela te dá a planilha do seu sistema, mas o extrato da conta, para você saber se realmente entrou aquilo ou não, você não vai saber nunca. Inclusive, você não tem a certeza nem da própria arrecadação. E aí, eu não gosto de trabalhar com conta pool, já falei isso bilhões de vezes. Existem ocasiões que são necessárias a conta pool. O prédio acabou de ser implantado, precisa ter conta pool. Não tem, nem CNPJ condomínio ainda. O que acontece? Hoje a nossa empresa não faz, a SGS não pratica isso no mercado. Conta pool. O que eu entendo? Né? Conta pool. O que eu entendo? Primeiro ponto, não tem extrato. Não dá para auditar. Vai ficar uma relação confiável no boca a boca. Não, você confia em mim, eu confio em você, tá tudo certo. As suas garantias são as de ouro. A gente sabe que não funciona dessa forma. A gente sabe que hoje a gente fazendo as coisas tudo à risca, cumprindo a nossa obrigação, fazendo, sabe, a coisa acontecer de forma direitinho. Tem o questionamento, tem aquele morador, né, do 401, 401, né, Guto? 401. Né? O morador do 401 que vai lá perturbar. Ele vai lá brigar, ele vai dizer que está errado, ele vai dizer que ele quer uma auditoria. A boca de morador hoje é o que? Vamos fazer uma auditoria. Ele quer saber se tem tempo inteiro. Se está tendo algum furo ou não. A minha pergunta, na verdade, então, ela quis levantar se a origem dessa rejeição pelas administradoras de determinadas regiões são pela prática da gestão dessa conta pública. Então, o que está acontecendo hoje, mas em São Paulo está acontecendo e em São Luís também aconteceu, porque eu estou indo já há um bom tempo em São Luís do Maranhão, então eu Nunca me convidaram para ir para lá, né? Está convidado. Vamos lá para o Lençóis Maranhenses. Vamos lá, então. Então, assim, o que acontece? Em São Paulo está havendo essa migração das administradoras saírem da conta pool para ir para a conta individual. Até porque está havendo uma rejeição natural. Porque o que acontece, Rogério, é o que a gente foi até numa palestra ontem, né, à noite, e falaram isso.
Quantas pessoas eram síndicos profissionais há 10 anos? Quantos são agora há 5 anos? Quantos estão se profissionalizando? Então, essa profissionalização do síndico é o que está justamente fazendo essa migração de conta pública para conta individual. Quantas pessoas estão ouvindo esse podcast capazes de ter acesso a esse conteúdo transformador, esse conteúdo que melhora, esse conteúdo que capacita? Justamente. Muito mais pessoas, porque antes nem tinha Antigamente podcast. existia. Então, hoje as pessoas elas têm um entendimento que só é justo, só é certo se eu conseguir auditar. A conta pública, Claro. ela Esse não é o tem problema. como auditar. Esse é o problema. Você tá E entendendo? um outro detalhe importante, nós que estamos nesse mercado, a gente sabe que, não vamos citar nomes de ninguém, mas tem pessoas muito erradas, tem pessoas que praticam coisas ilícitas. Então o que acontece? Muito. Eu digo porque hoje eu tenho sistema, né, de condomínios e eu posso alterar, fazer uma baixa manual em qualquer boleto. Exatamente. Eu posso pegar e fraudar qualquer coisa que eu quisesse, um exemplo, né? Se fosse nessa conta boa, o dinheiro está caindo na minha conta, não tem extrato, não cai só a conta do seu condomínio, Não, cai de conta de vários todos os outros. condomínios que tem conta Então, pública. assim, as pessoas com É a uma conta oficina. pool, É uma oficina. eu acredito que quem teve a ideia da conta pool, ela até teve a ideia na Foi bem melhor intencionado. das hipóteses, É, né? Foi bem intencionado. Porém, Acontece a gente evolução sabe que disso existe- daí não foi muito a gente boa, sabe né? que existe, né, a malícia do ser humano. Então, o que acontece? O cara usou daquela estratégia. Vamos fazer. Teve um caso recente, acho que está com uns 6 meses mais ou menos, em São Luís, justamente disso, conta pool. Entendeu? Foi feito toda uma fraude. Quando o condomínio descobriu, Já estava sem dinheiro. furo sem tamanho. Então, assim, isso acaba, né, a gente tentando, nós que trabalhamos de forma correta, buscamos, né, fazer, participar de eventos, trazer, né, Que um damos a bate-papo nossa legal cara, como esse né? aqui, que dá a cara a bater, que tem a opinião, né, que tem ali a personalidade forte. A gente tem que disseminar isso no mercado, porque infelizmente é algo que prejudica não só eu como administradora, mas como síndico. A porque imagem de todos nós. Todo mundo que vive nesse ciclo, se dá um problema para um, acaba afetando todo mundo, de forma direta e indireta. A primeira coisa quando você contrata um auditor, eu ia falar assim, a primeira coisa que eu ia falar, sua conta é pool ou individual? É pool, eu não tenho o que Então não dá fazer, pra eu não fazer. posso entrar na conta da administradora e fazer auditoria da administradora. É difícil. Aí até entrar com aquela ação de quebra de sigilo bancário quando o juiz permite, nem enrola, né? aí já acabou o mandato, não dá certo. Então, transparência, pessoal, eu acho fundamental. O síndico ele é eleito, eu costumo dizer que é diferente de confiabilidade. Eu chego em várias assembleias, às vezes, para apresentar minha empresa, e aí todo mundo, eu vejo muito, não, vocês confiem em mim que eu vou resolver o problema de vocês. Pessoal, não confiem em mim. Não confiem em mim nem em ninguém. Hoje a gente não tem mais que falar em matéria de sindicância, de Não é um exercício administração. de venda, né? Não é confiança mais, é processo, é estabelecer processos fiscalizatórios e que automaticamente todos chegam à mesma conclusão de que está certo. Isso não é confiança. Eu confio quando eu ponho uma venda nos meus olhos. Eu estou falando para vocês, tirem a venda dos olhos de vocês. Não confiem, ao contrário, estabeleçam processos onde a pasta, ao invés de fazer uma auditoria no final do ano, faça uma auditoria, ou contrate uma empresa de sindicância que tem auditoria, e imagino que as grandes empresas hoje já fazem isso, que auditem as pastas mensalmente com empresa terceira. Justamente. Não pode ser a própria empresa, uma empresa terceira. E aí, esse relatório, no final de um ano, mensalmente, porque se você pegar o erro em janeiro, dezembro já está errado. Se pegar o erro em fevereiro, janeiro está errado. Então você já consegue, você síndico, acionar a sua administradora e pedir uma reparação ali. Quando chega no final do ano, tem aquela velha história. Pessoal, aprovam minhas contas. Hoje é a Assembleia Anual de Prestação de Contas. Nossa Assembleia Ordinária. Vocês vão aprovar minhas contas? Todo mundo Quem que vai olhar 12 pastas? Eles vão ficar olhando assim. Quem que vai olhar 12 pastas e Não, falar na assim? verdade, eles olham um pro outro. Não, eles olham pro outro e o grilo. Aí o primeiro votou, pronto. O grilo toca, clic, 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 clic. Aí você tem que falar, não, pessoal, fizemos isso, temos tanto de fundo de reserva, né? A nossa receita é isso. Então existe ali uma tentativa de aprovação. É muito diferente quando você chega numa prestação de contas. Apresenta 12 relatórios de prestação de contas e às vezes traz até o auditor para falar.
Muito bom. Vocês aprovam? Unanimidade. Então, em São Paulo isso vem pegando, isso não é confiança. O Conselho Fiscal, ele tem essa prerrogativa de aprovar as contas e dar essa confiabilidade no momento da Assembleia. Esse Conselho Fiscal, pelo Código Civil, que não é tão novo assim, ele prevê que não necessariamente precisa ser condômino, pode ser até uma empresa especializada nisso aí. Eu atuo num condomínio que funciona dessa forma, que tem O que nós temos É que o praticado Conselho hoje, Fiscal, São né, Luís? é que quando a gente fala assim, a gente tem um Conselho Fiscal, né? Mas o Conselho Fiscal, por mais que ele possa fazer isso daí, às vezes tem as pessoas ali, elas não fazem. É porque né? assim, tem uma confusão entre o Conselho Consultivo, que é Isso, previsto e o lá, fiscal. e o fiscal. Isso. Mas assim, o fiscal, às vezes, por exemplo, no meu condomínio não tem o Conselho Fiscal. Quem disse que eles analisam as contas? E vamos pensar pessoal, Então, a melhor forma, eu acho que hoje, não estou aqui fazendo propaganda para auditor, não. Mas eu acho que o condomínio, ele tem que ter. Tem que trazer as expertises, as Tem que ter, habilidades, justamente. para cada coisa. O que Traz acontece? o Geralmente o conselho consultivo ele é como o síndico morador. Geralmente o síndico morador ele não tem um feeling que o Felipe tem, porque hoje o Felipe é um síndico profissional, já tem a empresa dele, então ele já conhece do mercado. Sim. Então funciona da mesma forma com o conselho consultivo. O conselho consultivo entra ali, às vezes, né, eu já vi lá em São Luís tem muito isso, de o conselho consultivo ser isento de taxa de condomínio, tem lá. Então o que acontece? Isso é um consultivo, né? Ele entra ali para ter aquela isenção, ele não entra no interesse de zelar pelo patrimônio de todo mundo, de validar as contas, de analisar. E às vezes, na maioria das vezes, 90%, não tem um feeling, não sabe ler um extrato bancário, não sabe interpretar um extrato, não sabe o que é uma nota fiscal. Então é difícil você dar a missão de um conselho consultivo para um morador que não tem feeling nenhum. Então o que a gente tem praticado hoje em São Luís? Hoje o nosso sistema ele disponibiliza ali toda a prestação de conta na íntegra, né, de forma digital, e a gente tem intensificado muito forte mesmo a questão do uso desse aplicativo, a questão da transparência, né, porque é muito fácil chegar em uma assembleia de condomínios e aí, pessoal, geralmente a pergunta não é quem aprova ou quem desaprova, não, quem é contra? Já exatamente. Não tem um que levanta tipo assim, a mão. levanta aí, Então, eu quero tirar, né? registra em ata, aprovado por unanimidade. Isso aí. Mas, mais uma vez eu volto a falar, quem trabalha de forma correta, ética, quem preza de fato pelo seu cliente, quem preza de fato, né, pelos condôminos, empresas sérias, elas não querem só esse resultado. Eu cumpri minha missão, o síndico aprovou as contas dele, está tudo certo. Não, ele quer de fato que o condômino ele procura interagir mais. Então a gente parte muito dessa gestão participativa. Ele quer que o morador participe. Ele se sinta justamente. confortável, Útil, né? Vamos falar confortável em aprovar suas contas. Por quê? Determinado momento ele desceu, ele pediu para ver uma pasta, então é necessário. Lá em São Paulo eu faço muito plantão de atendimento. Uma vez por semana eu vou lá com meu notebook, eu agendo um salão de festa, um dia para ninguém agendar. Realmente é uma quinta, uma quarta, uma segunda. Um morador vai lá e fala: eu quero ver a pasta fiscal. Está aqui a pasta fiscal, a pessoa olha, né? Também tem a possibilidade da parte digital no site, então boas administradoras elas têm já esse recurso, isso é extremamente, isso aí é louvável. Isso não tem volta, isso é tendência. Isso é tendência, então a pessoa ela quer a pasta no aplicativo dela, né, na mão dela. Isso é legal, mas também a gente sabe que tem aí um processo de inclusão digital, nem todo mundo vai ter, e vai ter aquela pessoa que vai querer ver a pasta. No plantão você mostra. Essa pessoa, mesmo essa pessoa, ela vai ter dúvida numa prestação de contas. Sim. Então você vai até lá, depois de um tempo, você faz essa auditoria nessa pasta. Quando ela descer para ver a pasta, ela vai ver a pasta, ela vai ver as notas fiscais todas, ela vai ver todas as guias de recolhimento da terceirizada, seja funcionário orgânico, ela vai ter todo o conjunto ali probatório que ela precisa. E aí ela vai ter o relatório da auditoria. Vai ter análise já feita, né? Ela vai ler ali, vai ver o parecer do... Aí na verdade a confiança é isso. A confiança passa a ser o relatório da auditoria. Que na verdade não é bem uma confiança, porque a confiança seria ela nem olhar a pasta e falar assim, é que o meu conceito de confiança é um pouco diferente. É nem olhar a pasta e falar assim, perfeito sua administração. O meu conceito é diferente.
Então, ela tem que olhar, ela tem que verificar, ela tem que tirar a prova dos 9, ela não precisa nem confiar. Você tá gostando dele, Rogério? Nossa! Ave Maria. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa, ó. Mandar um abraço aqui, a Tássia tá ao vivo aqui com a gente. Tássia, ó, aproveitar que estás ao vivo, estás me devendo a presença aqui no podcast. A Tássia é uma Advogada. Deve conhecer, advogada, e ela trabalha ela desenvolve o conceito de compliance aqui a gente está falando isso aí. Isso é legal. Quebramos a regra hoje. O Rogério sempre faz com 4 pessoas, né? Mas como nós temos aí o Diogo, que veio de São Luís do Maranhão, o Felipe de São Paulo, eu agradeço o Rogério. Hoje a gente tá. Mas nós íamos quebrar, a gente ia quebrar mais ainda o esquema do Rogério, porque eu chamei a Tárcia para mim. Mas a Tássia ela não iria vir. Ela não iria participar. Eu ia deixar ela. Você não ia deixar, né? Exclusivo. Então tá certo. Gente, assim, eu falo, inclusive eu estou tentando entrar num assunto aqui já faz tempo, mas o pessoal fala um pouco tímidos aqui, eles quase não falam. Nós estamos aqui com uma intersecção dos nossos 2 podcasts, que é o podcast Condomínio e o podcast Colega Síndico, que eu faço exclusivamente com o síndico. Então eu vou aproveitar aqui a presença do Felipe e vou agora tentar adaptar aqui um pouquinho do podcast Colega Síndico. E o que a gente fala nesse podcast? A gente tenta trazer à tona algum exercício da função de síndico, tenta mostrar que o que foi falado inclusive na palestra de ontem, né, que a vaca não dá leite, né? O leite a gente tem que tirar da vaca. Então a função de síndico hoje ela atrai muitas pessoas, né? Por uma questão de uma renda extra, até tem esse conceito, mas na verdade não é isso, não é bem isso. Ela é uma função que precisa empreender. Eu vou perguntar para o Felipe, como é que a função de síndico surgiu na tua vida? E como é que ela evoluiu para hoje tu ser um empreendedor na função de síndico? Tudo começou quando eu virei síndico do meu prédio. E eu não fui eleito. Eu era subsíndico, né? Fui morar num prédio, recém-entregue, há 10 anos atrás. E aí o síndico, ele entrou e ele não tinha a formação de síndico, então ele não durou muito. Ele falou, olha, eu não aguento mais, não aguento o meu conselho, e eles não são pessoas técnicas, e eles ficam me cobrando coisas que eu não sei fazer, eu vou renunciar. Você é subsíndico, você vai assumir pela convenção. Você aceita? Na época eu trabalhava numa multinacional, eu trabalhava na parte tributária dela, então eu ajudava lá a fazer o planejamento tributário, eu ajudava essa parte toda fiscal da empresa com auditorias. Que ano era isso? Isso foi em 2011, se eu não me engano. Foi mais ou menos em 2011. Na mesma época que eu estava. 2011. Aí eu assumi a gestão. Chegando lá na gestão, eu olhei e falei, peraí, mas só tem uma conta? Então vamos dividir isso aqui. Vai ter uma conta para salão de festa, vai ter outra conta para fundo de reserva e vai ter a terceira que vai ser flutuante, vai ser um câmbio, como o do Brasil, vai ser um câmbio... Criasse centros de custo. Exatamente, criei centros de custo. A primeira administradora falou, não vou criar. Demitido. Eu tenho a mania de demitir as pessoas em São Paulo. Eu sou meio... Porque assim, eu acho que a empresa, ela tem que ser, antes de mais nada, empreendedora. Então, se o seu cliente está te apontando uma necessidade real, você precisa até para você evoluir como empresa, né? Então, eu não vou trabalhar, eu costumo falar que águias voam com águias. Então, eu não vou trabalhar com galinhas, né? Não dá, porque eu não vou conseguir. Se uma administradora não te der o suporte que você precisa, você pode ser o melhor síndico, você vai cair. Isso você pode ter certeza. Aí eu coloquei uma outra administradora lá, um pouco melhor, realmente. Aí ela falou o seguinte, vamos criar as contas para você. Aí eu trouxe uma antena. Aí eu falei, eu quero que eu crie uma outra conta. E aí o prédio começou a ter... Aí eu tinha um e-mail de todos os moradores. E aí eu falava o seguinte, se você quiser receber as notícias do condomínio, você me manda. Eu fazia num gráfico o valor que o fundo de reserva mensalmente aumentava, porque eu só posso gastar fundo de reserva se eu chamasse uma assembleia. Sim. Isso tudo foi fazendo cursos e tal. Inclusive... Tu não tinha capacitação de síndico quanto início? Tu iniciou como um síndico orgânico. Só que eu tinha os conceitos do mundo corporativo. Sim, ótimo. Né? Porque a empresa que eu trabalhava, ela era referência na parte digital, e até hoje ela é referência nisso, de contabilidade, auditoria tributária. Aí conseguimos fazer isso, eu falei, eu estou sentindo a necessidade de algumas coisas.
Aí eu fui na Confederação Nacional dos Síndicos, lá em São Paulo, e eu me formei síndico profissional naquele ano. E aí fui frequentando os eventos, fui fazendo, e aí eu peguei um empreendimento enorme, mas enorme, e que eu lembro até hoje. Tinha muitos síndicos lá, 15 síndicos profissionais foram nesse empreendimento, e falaram o seguinte: olha, eu tenho 10 prédios, eu tenho 12 prédios, eu tenho capacidade, eu só tinha um, né? Eu só tinha aquele prédio. Uma coisa de Aí eu cheguei, eu falei, o que eu vou falar aqui? Cheguei lá, pessoal, é o seguinte: eu só tenho vocês, e eu vou explicar por quê. Vocês devem contratar uma pessoa que vai se dedicar totalmente a vocês. E até hoje, vocês, quem me conhece sabe quantas visitas eu faço desse meu primeiro empreendimento. Mix Aricanduva 2, eu vou todos os dias nesse empreendimento, todos os dias. A minha campanha foi o seguinte: se vocês me contratarem, diferentemente de outras pessoas, eu vou ter um empenho aqui no condomínio de vocês muito maior, muito maior. E aí eu consegui pegar esse condomínio, administrei, criei os mesmos conceitos. Aí obviamente hoje a gente tem energia solar, a gente tem captação da água da chuva, a gente tem coleta seletiva. Eu faço as terceirizadas investirem no condomínio. E a terceirizada, pessoal, representa 65% do faturamento do seu prédio. Você pode e deve pedir que essa empresa ajude o seu próprio condomínio. Então a gente vai pôr um sistema linear numa portaria, custa R$16 mil a implantação. O prédio às vezes vai ter que fazer esse rateio, que vai ajudar a própria empresa terceirizada. Então eu pedi sistema linear, eu pedi colocação de piso porcelanato, porque obviamente elas vão pedir uma carência de contrato, mas elas vão investir no condomínio e você não vai precisar fazer rateio. Então você transforma, você desenvolve aonde você está. Isso foi um sucesso lá no bairro. E aí começaram a me indicar outros empreendimentos, né? E aí me deparei com a questão da conta pool. Porque a empresa que tinha lá, uma empresa... Isso no primeiro ano de gestão já? Isso no primeiro ano de gestão. Obviamente, agora a energia solar estou pondo recentemente. Tá. Foi evoluindo. Mas tiraram umas certas empresas do comando lá, a gente fez isso. Tirei as empresas porque só trabalhavam com conta pool. E trouxemos outras administradoras que trabalham com conta particular. E hoje esse condomínio, esse primeiro, e obviamente todos que contam com a minha gestão, a gente age obviamente da mesma forma. Só que esse primeiro condomínio, fui eleito agora com 98% dos votos, nudulado com 100%. Tu votou contra? Teve os multados, sempre tem os multados, né? O cara que votou nele mesmo, né? Eu já tô lá, já faz, indo pro terceiro mandato, 6 anos. Então o que acontece? Na minha humilde opinião, quando a gente vai fazer gestão de condomínio, a gente tem que saber a mente do advogado, obviamente, que eu acho que você tem que ter as instruções jurídicas, né? Eu sou formado em Direito, mas também como administrador. O que é administração? É fazer mais com menos. Porque se você tem muito dinheiro na conta, você não é um administrador, você é um gastador, um decorador. Você olha o gasto, pum, pum, pum. Não é isso. É você ter a capacidade de mover recursos, mover pessoas, controlando comportamento operacional. Porque, gente, eu faço workshop às vezes com os donos das terceirizadas, que eu falo: pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm que falar isso para os funcionários de vocês. Eu não posso falar porque dá vínculo empregatício, mas você vai falar, porque não está legal a gestão. E esse pleno melhoramento faz com que hoje lá em São Paulo, a Bonave de Carvalho, ela acabe sendo uma referência até, né? Para condomínios sérios, para corpo diretivo sérios. Então a gente não faz esse joguinho. Muitas vezes eu já recebi muitas propostas indecentes, tipo: olha, passa tal condomínio para mim que eu te dou mais 3. Passa porque você tem... Olha, eu tô com um problema lá nesse condomínio, estão querendo me tirar, vai lá, assina esse contrato para mim e eu te ponho lá. Eu não faço esse tipo de jogo. Eu acho que eu tenho ética, a gente tem um nome a zelar aí. Muitas pessoas já falaram: olha, você aqui é funcionário do condomínio. Pessoal, condomínio não assina a nossa carteira de trabalho. Não existe vínculo empregatício, né? Vínculo empregatício. Nós somos prestadores de serviços. E mesmo assim, vamos pegar a empresa de elevadores, põe aqui. Pega a terceirizada, põe aqui. Pega a empresa de câmeras, põe aqui. E põe a sindicância profissional. Qual dessas empresas responde civil e criminalmente pelo condomínio? Então nós somos sim prestadores de serviços, mas com cargo de gestão.
Então nós estamos ali para lidar e resolver com os problemas. Após aplicar essa mentalidade, a gente acabou fatalmente derrubando muito o síndico morador. Infelizmente, o síndico morador hoje, que não faz curso, que não ouve podcast, que não se esmera, que não se profissionaliza, que não tem imparcialidade, ele vai fatalmente deixar o cargo dele para um síndico dedicado, para um síndico que quer fazer aí a diferença. E em mercado tem. Só em São Paulo são 55 mil condomínios fora o ABCD. Isso mesmo. E eu acho que está mais, porque esse dado já foi passado. Eu vou passando. Tem gente que fala 60, né? 55. Pela Avenida Aricanduva, pela Radial Leste, estão fazendo novos prédios. Então hoje a construtora elas vão encontrando ali vários pedacinhos de terra e vão fazendo, né, os condomínios, e a tendência é essa, porque as famílias estão crescendo, né, a população não está nem mais morrendo, então existe a gente sabe aí pela reforma da Previdência, porque se tiver certo, é porque as pessoas vão ter mais longevidade. Então não vai caber todo mundo. Então as coisas começam a usar o espaço. Então tem mercado para todo mundo, tem mercado para as pessoas crescerem, só que eu costumo dizer, para quem é justo, para quem é honesto, para quem trabalha certo, para quem não ganha o mundo e perde a si mesmo, porque senão vai acontecer de você vai crescer, igual uma bola e pum, explode e você perde tudo. Então, ter uma empresa de sindicância, a gente paga setor de orçamento, setor de marketing, publicidades, controladoria operacional, uma série de coisas. E aí a pessoa fala, mas por que eu preciso de tudo isso? Porque administrar um condomínio é muito parecido com administrar uma empresa. A diferença é que a empresa vai dar lucro, o condomínio vai lá pagar suas despesas. Mas os problemas que acontecem, a complexidade que acontece, você tem que ser um gestor. E aí sou Empreitec também, então acabei fazendo vários cursos, adoro o Sebrae. Nós somos. Perfeito. Então, gosto muito aí dessa esfera condominial. Eu acho que você tem que ter amor pelo que você faz. Porque se você não tiver amor... Eu tinha outras 10 perguntas que tu respondeu já na primeira. Obrigado. Eu já vou fazer. Tu falou por 15 minutos, eu cronometrei. Mas é o seguinte, quando é que veio a maturidade na função de síndico? Óbvio, tu compôs um cenário aí quando tu falou que foi uma evolução. Mas quando que surgiu a maturidade, ou em algum momento a imaturidade na função, ela trouxe algum prejuízo ou alguma dificuldade, não vamos dizer prejuízo talvez, ou alguma dificuldade? Não veio. Eu não estou pronto. Não estou maduro para ser... A maturidade não veio ainda? Não veio. Eu acho que não vai vir nunca. É falsa modéstia isso? Não estou falando sério. É o seguinte, quando a gente acha que está certo, agora eu estou bom, aí vão te derrubar. Pode ter certeza. Quem leu aqui o livro, as 48 leis do poder? Não leu? Pessoal, se você se considerar a algum momento que você está preparado, você está despreparado. Justamente. Então assim, não estou preparado, só que a diferença é que eu sou esforçado. E eu acho que o meu esforço está um pouco maior do que de alguns outros profissionais que acabaram perdendo seus cargos para mim. Porque isso aí não é uma questão de modéstia ou de falsa modéstia, é a realidade. São Paulo, como em outras metrópoles também, ali, quem está em São Paulo sabe, é uma selva de pedra, né? Você tem que ser predador, obviamente, do que ser presa. Só que não dá para ser predador se você não tiver conhecimento, se você não tiver dedicação. Agora, que eu estou pronto, que eu diria que, nossa, chegou um momento... Mas está mais maduro, existiu dentro desse daqui talvez 20 anos eu possa te responder essa pergunta. Hoje não. O que eu quis saber é o seguinte... A evolução, né? Existiu uma evolução, tu evoluiu de um ponto ao ponto que tu está sim. hoje. Nos primórdios lá, na fase mais embrionária, teve alguma situação que foi mais complicada por falta de algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência? Fatalmente. Quando eu tinha que matar inadimplente no grito, eu tinha problema. Agora que a gente tem empresas, então em vários congressos a gente foi e conhecemos energia solar. Saímos da mão da Enel, a antiga Eletropaulo lá em São Paulo. Isso foi uma grande evolução. Quando a gente passou a peitar a construtora, a gente entra no condomínio, né, e faz lá o laudo, tudo certinho, entra com o processo, aí não acontece talvez o que aconteceu em Fortaleza aí. Então assim, quando você começa a enfrentar,
é igual ao Facebook, você ganha milhões de inimigos, né? Sou um síndico polêmico. Então existiu sim, em determinado momento, uma evolução no tocante até a própria empresa. Chegou um momento que eu estava em reunião, só que estavam me cobrando orçamento. Eu falei, pessoal, vamos contratar pessoas para fazer orçamento. Aí, era a limpeza da caixa d'água, no dia seguinte eu estava lá fazendo orçamento. Então o que eu precisava fazer? Comunicado. Contratamos uma professora de português só para fazer todos os comunicados dos nossos empreendimentos. Então é comunicado o tempo inteiro, site, aí manda para os grupos operacionais que estão os zeladores, imprime, coloca. Então assim, existiu uma evolução, né, no tocante aos elementos de empresa. Sim. Né? Agora, Tu se especializou como um business no exercício da função de CEO. Eu me considero um diretor executivo não só da minha empresa, Bonavide Carvalho, mas como um diretor executivo de todos os empreendimentos que me contrataram. Sim. Onde eu não tenho cota, vamos pensar que fosse uma SA, eu não tenho parte dessa ação. Sim. Só que o conselho, que é a diretoria desse condomínio, que são as pessoas que muitas vezes me levam para a assembleia, que fazem até um esforço para eu ser eleito lá, e essas pessoas são diretoras tanto quanto eu, e obviamente respeitado aí as suas áreas, e essas sim tem cota. Então todo mundo dessa empresa tem uma certa ação da empresa, menos eu sou de fora. Só que eu vim com um objetivo, que é o objetivo maior da Bonavide Carvalho hoje, é a extração de resultados. Se você não tiver esse pensamento, que você está sendo pago para extrair resultado de quem quer que seja, operacional, comportamental, eu chego e faço regulamento interno. Tem que fazer. Aí tem as multas, as minhas multas, geralmente elas são um pouco mais caras, e aí isso já gera muita polêmica lá em São Paulo. Mas são multas assim que você consegue resolver a parte comportamental das pessoas. E aí tem várias ações, isso tudo faz com que o condomínio fique uma paz, né? Uma coisa bem harmoniosa, as pessoas se respeitem. Então, é aquele negócio, né? A reeleição você não faz faltando um mês para a reeleição. A reeleição você ganha como síndico profissional, síndico morador, diariamente. Cada decisão que você toma no condomínio, ela vai refletir para você ser reeleito ou não. E qual que é o maior objetivo do síndico, se não for a perpetuidade do seu mandato, que é a perpetuidade do seu emprego, a perpetuidade do seu contrato lá com o condomínio. Então, eu defendo muito isso. Desculpa te interromper, claro. É que eu vejo um pouco diferente, sendo síndico também, que eu acho que eu vejo como uma consequência a perpetuidade, tá? O objetivo é boa gestão. A boa gestão é o resultado para a massa condominial. Elas se interlaçam, né? Porque se você não tiver objetivos, né, você talvez não vai fazer uma boa gestão. Mas se você fizer uma boa gestão, concordo, consequentemente você vai ser reeleito. Só que, não sei aqui, mas em São Paulo, pessoal, tem a parte política. Você pode ser muito bom, politicamente você pode perder o empreendimento, porque um conselheiro talvez quer pôr a terceirizada dele. Um conselheiro, talvez, que tenha lá... Ele é dono da terceirizada. Ele é dono da terceirizada. Ele quer pôr a empresa de elevadores dele. E aí, pessoal, aí eu falo, síndico tem que ter personalidade. Porque às vezes vai ser necessário olhar no tete a tete com o conselho e falar, olha, meu querido, não vai ser dessa forma. Ou você sai ou eu vou ter que sair. Não tem jeito. Porque se você continuar... Não, beleza, contrata aí quem você quer, me deixa aqui quietinho. Meu, isso vai respingar em você. Isso vai respingar em você. Você não pode permitir uma coisa como essa. Não dá. Tem que ter personalidade, tem que ter sabedoria, porque é impressionante. É impressionante. Eu não acordo um dia lá em São Paulo que eu não fale, hoje vai ser aquele dia perfeitamente tranquilo. A diferença é que a gente gosta de guerra, né? A gente gosta dessas batalhas boas, esses bons diálogos, esses belos debates, né? Então, eu vejo muito por esse lado. Então, não acho que vai na contramão do que você está falando, muito pelo contrário. Ela vai na esteira do que você está dizendo. É consequência sim, só que você tem que ficar com no peixe outro no gato. Sim. Porque bons profissionais também perdem condomínio por política. E isso, pessoal, eu falo muito na Abrasconde. Eu sou diretor da Abrasconde, Associação Brasileira de Síndicos de Mandar um abraço lá pro Reginaldo. Reginaldo, um abraço aí para você. Verdade. Te adoro. Então, assim,
quando a gente vê esse tipo de coisa, eu falo muito pro Reginaldo e muitos pros síndicos associados lá. Não se vendam, porque na mão que você se vender por conta de contrato, fatalmente você vai deixar de ser credor de uma situação e vai ser devedor. Quando te chamarem para uma conversa, você não sabe do que se trata. Agora, quando te chamar uma conversa e você está sempre sendo credor da situação, será que vão me dar aumento? Vão falar aí para nem ter assembleia praticamente. E não é assim, né? Então, não vale ganhar um condomínio por conta de uma situação dessa. É preferível, no Mix, pessoal, no Mix Aricanduva, teve eleição recentemente, eu fui reeleito por unanimidade em um e por uma porcentagem no outro. Trouxeram um síndico de fora. Eu falei o seguinte, pessoal, eu estou aqui há tanto tempo, eu acho importante a gente ouvir outros profissionais também, mas aí todo mundo já incomodado. Não acredito que ele vai deixar. Tem 2 síndicos aqui na sala do lado. Eu já preparei café para eles, eu já preparei bolachinha para eles. Eles estão aí esperando para falar. Só que vai ser o seguinte, como vai se decorrer? Eu vou apresentar as melhorias que eu fiz. Isso não faz parte da minha apresentação, porque isso nada mais é do que uma prestação de contas de vocês. Sim. Ficou 2 horas falando só de melhoria, porque eu pus todas as fotos no slide. Depois eu vou fazer a minha apresentação e aí vocês vão votar, porque começou votaram para os síndicos nem se apresentarem. Eu não fiz nada para prejudicar os síndicos entrando lá. Muito pelo contrário, eu abri as portas do empreendimento porque eu acho que esse é o jogo democrático, tem que ter isso. E aí eu já vi diferente, eu já fui concorrer em condomínios que uma determinada empresa, que tem uma cor bem forte, brilhante assim, igual o morango, me tirou assim, você não participa desse processo, sai daqui, não vai participar. Ou então fazem exigências terríveis, como você tem que ter seguro de responsabilidade civil. Porque seguro de responsabilidade civil é maravilhoso, tem que ter. A minha empresa tem seguro de responsabilidade civil do síndico. Agora, seguro de responsabilidade civil só daquele condomínio. Você vai fazer o seguro só para esse condomínio. Então, não me interessa se você tem seguro para todos. Você vai ter que fazer um novo seguro só para esse e o prêmio mínimo é tanto, o sinistro mínimo é tanto. Eles começam, e é tantas visitas por mês, senão você não vai nem se candidatar. As pessoas, elas estão se armando de um jeito negativo, elas estão ferindo a democracia de São Paulo, fazendo com que você não consiga se reeleger, ou se você se candidatar em condomínios que eles já dominam. Isso vai dar errado. Não tem como uma empresa se manter no mercado por articulações políticas. Isso não vai dar certo. Isso é importante falar aqui, porque assim, o mercado de São Paulo, óbvio, é o mercado mais maduro que a gente tem com relação à universo condominial. E a gente começa a vivenciar algumas situações que vão acabar nessa situação que já estão lá. E o que já deu errado lá não é que vai dar. Vamos tentar fazer aqui que talvez dê certo aqui. Não, vai dar errado aqui também. A gente tem já está validado. Já está validado lá. Mesma coisa, o que deu certo aqui, vamos levar para lá, de um lado para o outro. Né? Tem um mercado tão maduro como São Paulo, a gente tem que pegar e ter cuidado com essas situações. Assim, ó. Não pode deixar essas situações desenvolverem aqui. Não. Eu queria aproveitar uma situação que tu falou, uma analogia que eu sempre falo do malabarismo. Né, que cuidar de um condomínio só é só como se tivesse uma bolinha, né, joga para cima, para 2 bolas, né, então falta de cristal, porque se bater isso é perda total, é PT. Tu precisa, né, de mais braços mais hábeis para cuidar de mais bolinhas, de mais condomínios. Tu não vai pegar bracinhos curtinhos, tu vai se juntar às águias, aquela questão que tu falou, vai pegar os melhores braços que tu tem. Então é interessante que o mercado condominial hoje, ele vivencia uma situação, ele está num determinado ponto em que existem vários braços longos e fortes para oferecer essas habilidades. A cobrança garantida é as administradoras evoluírem dessa forma, o SindHub é uma solução que está surgindo. Hoje, quem diria que a gente tem a possibilidade de iniciar a função de síndico como síndico profissional e não precisar abrir um escritório. Tem um espaço como esse. É uma delícia. Esse ambiente é gostoso, ele é preparado, a gente traz uma calma.
Nós já somos ansiosos por natureza. Lá em São Paulo é tudo para ontem, o imediatismo faz parte aí de todo mundo. A gente não tem paciência nem no trânsito mais, a gente precisa chegar numa reunião, em outra. Mas assim, se cercar de boas empresas, de ambientes como esse aqui, te deixam mais forte. E você não está sozinho. Quando eu comecei, eu me recordo que eu estava sozinho. O mercado todo fortalece. E aí eu não sabia fazer diversas coisas, tive que buscar muito conhecimento para poder resolver as questões que hoje a gente já consegue. Eu estou aqui, eu estou olhando pela janela. Eu estou vendo placas de energia solar, captando energia solar, o sol, transformando aquilo ali com certeza em energia e vai usar tudo à noite aquela energia. Pessoal, já é uma tendência. Então, eu coloquei máquinas de água dos meus condomínios, que ela, a purificata. Então, ela vai automaticamente filtrando a água da rua. Então, você tem a mesma água se você comprasse água fora. Que aqui, são facilidades, né, para o condômino, né? Várias coisas. Que aqui no sul já é uma coisa comum. Lá em São Paulo tem até resistência para fazer essas coisas. Não desistam. A Assembleia não aprovou, vai para outro condomínio, tenta em outro, se não, chama daqui um tempo, vamos insistir no que é bom, vamos nos articular no que for bom, vamos tentar fazer aprovações, né, tentar lidar com persuasão, passando de forma muito transparente as informações, para que você tenha assim a capacidade de fazer aprovações dentro do seu empreendimento, que são boas, que evoluam o empreendimento. Eu tive empreendimento que falaram o seguinte: eu não vou aprovar energia solar agora, porque eu não estou seguro por um motivo. É muita bondade. Quer dizer, então, que você está trazendo uma empresa que não vai ter custo das placas, que vai pagar com o dinheiro da economia. E o que essa de energia, graça? essa energia solar gera ali energia elétrica ou gera água quente? Não, energia. Energia. É que tem Então a conta Deixa eu da confidenciar uma coisa aqui. Hoje o Rogério falou pouco, hein, gente? O podcast eu faço para não falar. Na verdade, assim, como o Walter e o Ale já sabem disso, que eles dizem que eu criei esse podcast para ter aula de graça. Para aprender aquilo de forma. Eu trago os caras feras aqui, os caras vão me ensinando, eu estou aqui de boa. É mais ou menos isso daí. Para mim é um prazer. Quando tiver outro, eu vou vir com certeza. Sim, eu queria aqui agradecer muito o Rogério, não sei se já entramos nos finais. As considerações finais. Então, gostaria falamos por uma hora e 20 minutos e passou rápido. Passou rápido. Eu queria aqui agradecer muito você, Rogério. Você é uma referência no setor condominial. Agradecer ao Alessandro pelo espaço maravilhoso e também dizer que o Alessandro já é uma referência também no setor condominial, está aí levando vários eventos em toda a região, no Brasil. Então, eu só tenho a agradecer, né, o carinho de vocês, né? Agradecer o Felipe, que veio aqui ao meu convite, agradecer o Diogo, que saiu lá de São Luís do Maranhão. Cara, só não vão falar que vocês só vieram de lá, de São Paulo, só para participar do podcast. Claro. Eu vou ficar muito bobo, cara. Vou ficar muito. Que legal. Mas se você quiser, nós vamos pegar o avião de volta. O pessoal de todo o Brasil que quiser vir participar do podcast, é só entrar em contato aqui com o Guto, que ele disponibiliza. Mas é sério, isso daqui eu acho que é engrandecimento, é conteúdo para o síndico, né? Até não só para o síndico, mas todo o corpo condominial, né? Então, assim, muita gente hoje busca, né, informações, e por mais que a gente tenha aí vários conteúdos na internet, esse conteúdo que você está fazendo, Rogério, é um conteúdo excepcional, um conteúdo na pele, né? Vivência. Então, e assim, é algo diferenciado no mercado. Legal. E muito bom. Você está de parabéns. É o que faz, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe. Cara, na verdade, assim, pegando assim, não sou eu que faço, eu só viabilizo. Quem faz são vocês. Não é o conteúdo que eu estou fazendo, estou viabilizando. Mas se não tivesse esse brilho aqui, não vai acontecer. Então, assim, você e o Alessandro, assim, ó, estão de parabéns.
Agradeço muito ter vindo, agradeço vocês dois também, o Felipe e o Diogo, de estarem vindo aqui, a gente fazer esse bate-papo. E deixar para vocês falarem um pouquinho, né? Que vocês não falaram nada. Eu falo antes do Felipe. Eu vou falar isso do Felipe aqui. Era para ser ao contrário a cadeira, né? A ordem foi invertida. Então, pessoal, primeiramente parabenizar pela excelente iniciativa do Rogério, tá, do Alessandro, dizer que fico feliz em poder participar, pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Compartilhando conhecimento, aprendendo bastante também. Apesar de todos aqui já ter um período, um tempo, né, no mercado, todo mundo aprende alguma coisa aqui. O Felipe encheu a gente de informação, eu passei um pouco de informação, o Alessandro passa um pouco, o Guto passa um pouco, então isso aqui é agregação de valor para todo mundo, não só para quem está aqui, mas para todo mundo que procura ouvir, procura assistir nas redes sociais, né, a gente está ao vivo aqui agora. Então, eu só tenho a agradecer, parabéns pelo espaço. Parabéns pelo espaço. Espaço muito bom, tá certo? Espero em breve estar de volta aqui para a gente compartilhar novamente informação. Vocês são de casa. Tá bom? Um espaço muito bonito, muito bom, é aconchegante. Eu agradeço aí o convite de vocês. E é isso, precisando de qualquer coisa, eu estou à inteira disposição de vocês, tanto como vocês forem para em São Paulo também. Guto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me ceder o espaço de falar um pouquinho sobre as tendências de condomínio, sobre as realidades. Gente, primeiro eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. O Cindy Hub é a casa de vocês, que a gente nasceu com um propósito, levar conhecimento e aproximar boas pessoas com boas práticas de boas empresas. Esse é o nosso propósito. Obrigado pelo dia de hoje. Hoje eu aprendi muito com vocês, com o Felipe, com o Diogo, com o Guto e com o Rogério aqui. Já estamos juntos. Gente, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Obrigado a todos. Aí, pessoal. Valeu. Forte abraço. Aí. Tchau. Fazer uma foto assim, a gente sempre faz uma foto assim.